Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre um caso que gerou muita polêmica e debates acalorados em todo o mundo ao longo de 47 dias. O julgamento do processo aberto pelo ator Johnny Depp contra sua ex, a atriz Amber Heard. E eu nem quero aqui focar na discussão moral sobre o caso, porque afinal, quem sou eu na fila do pão para julgar a vida íntima de quem eu nem conheço? Eu quero mesmo é destacar a postura não muito honrosa de parte da mídia nesta história. Porque sim, as palavras têm poder. Complicado isso, né? Mas para hoje é o que tem. Mesmo que não tenha acompanhado com atenção ou interesse, você deve ao menos ter ouvido falar no julgamento do processo que o ator norte-americano Johnny Depp estava movendo contra sua esposa, a atriz Amber Heard, porque este foi um dos maiores espetáculos midiáticos dos últimos tempos. Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo. O julgamento, que teve início no último dia 11 de março de 2022 em um tribunal da Virgínia, nos Estados Unidos, foi assistido por milhares de pessoas em todo o mundo, já que foi transmitido em tempo real por canais de TV norte-americanos e redes sociais. Eu mesma acompanhei estas transmissões em vários momentos e fiquei impressionada com o fascínio que essa história toda gerou no público. Não tô cobrando entrada, hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Ao longo de 47 dias, tempo de duração do julgamento, o assunto disputou espaço nas manchetes internacionais com notícias sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e as preocupações gerais em torno da pandemia de Covid-19, que ainda não acabou. Durante este período, os desdobramentos do julgamento levantaram discussões acaloradas sobre questões sérias e realmente importantes como violência doméstica, relacionamentos tóxicos e abuso de álcool e entorpecentes. E isso até que teve um lado bom por gerar questionamentos e dar luz à palavra de especialistas e a depoimentos de vítimas. Mas, infelizmente, o caso também acabou revelando outras questões sociais preocupantes, como a condenação prévia sem provas pela mídia, a desmoralização pela opinião pública nos tribunais das redes sociais e o efeito manada no grande público. Ou seja, um verdadeiro mosaico ilustrativo dos tempos de pós-verdade em que vivemos, onde cada um acredita no que quer e no que convém. Vivem fazendo de tudo pra te atingir, eles agem como animais. E é sobre esses efeitos que eu quero falar hoje. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais gente entrar nesta conversa. E só para dar um contexto aqui, vou resumir essa história. Johnny Depp, de 58 anos, é um ator consagrado de Hollywood que deu a vida a personagens icônicos do cinema, como o Capitão Jack Sparrow, de Piratas do Caribe, e Gellert Grindelwald, de Animais Fantásticos, do universo de Harry Potter. Um dos astros favoritos do diretor Tim Burton também interpretou Edward Mãos de Tesoura e o Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas, além de Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. No total, já são 70 filmes e 9 séries em 40 anos de carreira. Depp foi ainda indicado ao Oscar 3 vezes e foi vencedor de um Globo de Ouro como melhor ator. Já Amber Heard, de 36 anos, participou de 37 filmes e 8 séries. Seu papel mais marcante foi o de Mera em Liga da Justiça e Aquaman. Os dois atores se conheceram em 2011 durante as filmagens de Diário de um Jornalista Bêbado. I thought maybe you were a mermaid. I'm from Connecticut. Eles se casaram em 2015, mas se divorciaram após 1 ano e 3 meses bem conturbados. Junto ao pedido de divórcio, Amber solicitou uma ordem de restrição contra Depp, alegando que o ator a agredia quando abusava do álcool e de drogas. Threw his arm back and he threw the phone. What appeared to be very as hard as he could at my face. Put my head down. I said, "You hit me." I was crying. I said, "Johnny, you hit me," because then I start hearing things being smashed, and I said to him, "Honey, you hit me in the eye, my eye," and I start crying. I don't know, smacking my face or moving my face, and he's got me by the hair, and
It's hard to describe. It's like yanking me from side to side with my hair. Na época, a Amber divulgou fotos que seriam de hematomas no rosto. E eu digo seriam porque a veracidade dessas fotos foi questionada por peritos no tribunal. Em 2017, a justiça acatou as acusações de agressão e encerrou o processo de divórcio, condenando Depp a pagar uma indenização de $7 milhões para a Amber. Na época, a atriz declarou publicamente que iria doar esta quantia para a American Civil Liberties Union, que trabalha na prevenção da violência contra a mulher, e para o Hospital de Crianças de Los Angeles. E essa foi uma questão polêmica no julgamento, já que as entidades que seriam beneficiadas afirmaram ter recebido apenas uma parte deste valor. And in fact, your exact words were, quote, $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and the Children's Hospital of Los Angeles, end quote. Right? That's correct. I made that statement as soon as I got a divorce and we reached the settlement. That's when I pledged it, right then. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. Em dezembro de 2018, o jornal Washington Post publicou um artigo escrito por Amber Heard com o título de "Eu me manifestei contra a violência sexual e enfrentei a ira de nossa cultura. Isso tem que mudar." No texto, a atriz conta suas experiências de agressão doméstica e assédio sexual. E neste texto, ela não cita o nome de Johnny Depp, mas foi a partir daí que teve início a discussão pública entre os dois. Porque mesmo sem ser citado no texto, as pessoas foram juntando as coisas umas com as outras, mesmo sem todas as partes do todo, e ele logo foi condenado pela opinião pública e pela mídia em geral. Diante da repercussão, 2 meses após a publicação, o ator abriu um processo de $50 milhões contra Heard, alegando que tinha sido difamado no artigo do Washington Post. Pouco depois, o The Sun, um conhecido tabloide inglês, publicou uma manchete que chamava Depp de espancador de esposas. O ator processou o jornal por difamação, mas perdeu o caso, já que a justiça preservou o direito à liberdade de expressão do jornal. Só lembrando que o The Sun, fundado em 1964, é um dos mais bem-sucedidos tabloides sensacionalistas, com vendas que superam alguns dos maiores e mais respeitados jornais sérios do mundo. Ao longo de sua história, a publicação já se envolveu em polêmicas com diversas celebridades e até mesmo com a família real britânica. Mas na época do processo contra o The Sun, pesou contra Johnny Depp a divulgação de gravações de conversas dele com o ator Paul Bettany. Nelas, ele verbalizava o seu ódio a Amber, em afirmações bem pesadas mesmo, de como queria vê-la morta. Após todos esses acontecimentos, a imagem de Johnny Depp estava destruída. Ele se tornou um exemplo público de matéria sobre violência doméstica e foi cancelado nas redes sociais. Uma vez que as palavras foram ditas em público, fica difícil apagá-las, porque sim, as palavras têm poder. Condenado pela opinião pública, Johnny sofreu as consequências em seu trabalho. Ele foi dispensado pela Disney para o papel de Jack Sparrow na sequência de Piratas do Caribe e de Grindelwald em Animais Fantásticos, 2 das franquias milionárias de Hollywood no momento. Your desire for revenge is natural. Segundo Segundo dados apresentados pelo escritório que cuida das contas do ator, essa dispensa teria representado um prejuízo de $40 milhões, cerca de R$189 milhões. Isso é muito dinheiro, mesmo para um astro internacional. Já Amber, acolhida pela opinião pública, se manteve em grandes produções do cinema, como Liga da Justiça e Aquaman, além de séries como The Stand, de Stephen King.
Johnny Depp entrou então na justiça contra Amber Heard, pedindo indenização de 50 milhões de dólares por difamação no artigo publicado pelo The Washington Post. Por outro lado, Heard processou Depp em 100 milhões de dólares por difamação ao alegar que suas acusações de agressão seriam uma farsa. Blood has been spilled, Kimosabe. And soon, rivers run red. A partir desses processos, teve início o julgamento no Tribunal do Júri de Virgínia. E foi então que começou o show de horrores. Dos dois lados, as acusações eram pesadas e cada detalhe foi divulgado e compartilhado. At first, it was just to throw something, smash some things. It was a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed was human fecal matter. And that, calling me a whore, it didn't start with using the whore word, it was just comments. As if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. He said, "You think it's so funny? You think it's funny, bitch? You think you're a funny bitch?" And he slapped me again. The constant haranguing breaks you down. That he had inside me was broken. I couldn't feel it. I didn't feel pain. She walked up to me and reached and grabbed the bottle of vodka and then just kind of stood back and then hurled it at me. I remember I lost control of my bladder. I remember just retching. I remember there was some blood on the floor. I don't know what a nervous breakdown feels like, but that's probably the closest that I've ever been. Nothing made sense. Johnny alegava que ele era a vítima de violência doméstica e que costumava se esconder no banheiro para não ser agredido. I would always have to get we would always have to book an extra room that I was able to escape to, so I didn't have to lock myself in another bathroom. And she squared off at me in the doorway of our bedroom. And I said, what do you want to do? Hit me again? Would you like to hit me again? And I said, go ahead, hit me. Bam. And then I just said, is that what you wanted? Would you like another? Bam. E que o vídeo mostrado por ela dele socando os armários da cozinha em um acesso de fúria teria sido gravado no dia em que sua mãe estava morrendo no hospital. Fora as acusações de traição de Amber com o ator James Franco e o bilionário Elon Musk. Show de horrores, respeitável público. Um circo se armou ao vivo para todo mundo para a exibição de um relacionamento doente, triste e destrutivo para ambos os lados. Que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A cada acusação só piorava. O ator divulgou ainda uma gravação em que Amber confessa ter batido nele e também o desafiando a contar isso publicamente. Nesta gravação, ela diz: You can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. E foi aí que o jogo virou. Diante das provas apresentadas pelo ator, ele ganhou o apoio popular. Já Amber passou a ser vista com desconfiança, já que a atriz não conseguiu apresentar provas que comprovassem as agressões que diz ter sofrido. Até mesmo as fotos apresentadas por ela foram questionadas por peritos. Nas redes sociais, as hashtags Justice for Johnny Depp e Justiça para Johnny Depp ganharam força nos trending topics mundiais. Vários astros do cinema manifestaram publicamente seu apoio ao ator, e o que chamou muita atenção do público em geral. Suas ex partiram em defesa dele, o que é um negócio meio incomum. Winona Ryder, Kate Moss e Vanessa Paradis o defenderam publicamente como uma boa pessoa, não violenta, apesar de seus vícios. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs?
No. During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Por outro lado, o público organizou uma petição para remover Amber Heard do elenco de Aquaman 2. O documento chegou a quase 4,5 milhões de assinaturas. Após 3 dias de deliberações, já que o veredito deveria ser unânime, o júri, composto por 5 homens e 2 mulheres, decidiram que a atriz deveria pagar uma indenização de 15 milhões de dólares, o equivalente a 72 milhões de reais, para Depp. O valor acabou sendo reduzido para pouco mais de 10 milhões de dólares, o equivalente a quase 50 milhões de reais, devido aos limites legais da Virgínia. Find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation. Answer, yes. Question, defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard. Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven, by clear and convincing evidence, that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. Quanto às acusações de Heard contra Depp, também por difamação, o júri condenou a atriz a pagar a indenização de 2 milhões de dólares, o equivalente a 9,5 milhões de reais. Apesar do resultado mais favorável a Depp, muitos veículos de comunicação noticiaram o fato com muitos poréns e entretantos. Muitos questionaram o fato do júri ser composto por 5 homens e 2 mulheres, o que poderia ter favorecido o ator. Outros levantaram a possibilidade deste resultado ser um desserviço para a luta das mulheres contra a violência doméstica. Alguns trataram o apoio do grande público a Depp como irracional, provocado pelo efeito manada em meio ao espetáculo midiático que o julgamento proporcionou. Muito difícil ter a resposta para tudo isso. Talvez nem o tempo nos traga uma certeza. Se tudo isso servir de questionamentos e aprendizado, já temos algum valor aí. Mas que não seja somente uma tentativa da mídia, intimidada pela reação do público, de mascarar seus próprios erros quando faz julgamentos prévios sem nenhuma comprovação, além de crenças gerais e achismos. Para resolver os crimes e detectar a culpa, devemos usar o cérebro para reconhecer pistas vitais. Placar final, 0-0. Será que alguém saiu ganhando nesta triste história? Johnny Depp afirmou ter entrado na justiça para tentar recuperar ao menos a sua reputação, limpar o seu nome, já que ele havia perdido tudo. Ele disse ter feito isso principalmente pelos filhos, que sofreram muito bullying em meio a todas essas polêmicas. I felt it my responsibility to stand up not only for myself in that instance, but stand up for my children, who at the time were 14 and 16. And so they were in high school, and I thought it was diabolical that my children would have to go to school and have their friends or people in the school approach them. Ao final do julgamento, parece que ao menos isso ele conseguiu. O grande público realmente o apoiou, e isso pode ajudá-lo a reconquistar seu espaço no mercado cinematográfico. Dias depois do veredito final, o diretor Tim Burton confirmou seu interesse em ter Depp no elenco da refilmagem do clássico Os Fantasmas se Divertem. Mas como negar que muitos não o olharão da mesma forma, mantendo sempre uma desconfiança sobre o seu comportamento? Quando a confiança se quebra, é difícil remendar. Allow me to be frank at the commencement. You will not like me. Já Amber Heard teve seu papel em Aquaman 2 reduzido, praticamente cortado, e olha que ela é uma das protagonistas. Apesar da personagem Mera ser realmente importante na trama, terá sua participação reduzida para somente 10 minutos, provavelmente apenas para justificar o seu sumiço mesmo. Eu volto já, não vai embora.
Claramente, os estúdios da produção temem a rejeição do público ao filme e, consequentemente, um prejuízo que seria de milhões de dólares devido a toda a polêmica envolvendo a atriz, que ficou com sua imagem bastante prejudicada. Resta saber se o mercado cinematográfico a receberá de volta, o que é muito preocupante para o futuro de Amber, já que, segundo o escritório responsável por suas finanças, a atriz estaria falida e talvez tenha até dificuldades para pagar a Depp a sentença estabelecida pelo julgamento. Ela estaria com dificuldades até mesmo para pagar os honorários dos advogados que trabalharam no seu caso. Não duvido que este caso se torne referência para muitas discussões futuras. Antes de mais nada, porque provavelmente será citado em debates sobre violência doméstica por aparentemente subverter as expectativas iniciais. Se, como estabeleceu a justiça, Amber mentiu sobre as agressões, escondendo sua própria violência contra alguém fragilizado pelo álcool e por drogas, ela estará prestando um enorme desserviço contra a luta das mulheres por justiça social. Porque sempre vai haver um espertinho citando esse caso para se colocar de vítima, mesmo sendo agressor. É um risco real e cruel, um retrocesso em anos de luta. Por outro lado, é bem verdade que os casos de violência contra a mulher são muito mais numerosos em todo o mundo e em todas as classes sociais. Mas é preciso admitir e combater também a violência doméstica contra o homem, porque ela também acontece, apesar de ser um tabu que envolve as definições sociais sobre a própria masculinidade. Talvez fosse possível dar mais visibilidade a esses problemas se não houvesse esse extremismo de ideias que infantiliza as discussões, sempre dividindo as pessoas em bonzinhos e malvados. E isso, principalmente nas redes sociais, onde todos estão sujeitos ao cancelamento sumário diante de qualquer suspeita. Uma hipocrisia ridícula daqueles que se autoproclamam perfeitos acima do bem e do mal. Vamos ser honestos, as pessoas só passaram a considerar que Depp seria vítima de violência doméstica porque ele conseguiu gravar algumas provas. Quando Amber afirmou: "Diga ao mundo, Johnny, diga a eles que eu, Johnny Depp, um homem, também sou vítima de violência doméstica", quantas pessoas vão acreditar ou estarão ao seu lado? Ela não estava errada, porque é o que acontece. A violência contra a mulher é tão presente, tão perversa em nossa realidade cotidiana que fica difícil acreditar no inverso. E também é difícil imaginar ou mesmo acreditar que uma mulher possa usar uma luta tão séria para esconder seus próprios erros. E acontece. Mas essas possibilidades existem, porque o ser humano é complexo, cheio de nuances e possibilidades, e não uma ciência exata. E cada história é uma história. E é pelas particularidades de cada história que não se pode julgar nada previamente. Por mais que as coisas pareçam óbvias, elas não são. Tá aí uma coisa que aprendemos no jornalismo, mas nem todo jornalista pratica. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando. Porque é tentador contar uma história polêmica que choque e mobilize o grande público. Dá engajamento, gera likes e principalmente monetização. E este não foi o primeiro e nem será o último caso em que a mídia condena alguém publicamente previamente, sem provas ou nenhuma confirmação legal. As palavras têm força e podem destruir pessoas e reputações. Olhos de fogo, boca que morde, garras que rasgam. E nós, como público, também temos culpa nessa história, por não questionarmos as informações que recebemos, por aceitarmos qualquer informação e propagá-la sem ao menos parar para pensar em outras possibilidades. A gente só segue no fluxo, na manada. Tem gente que só acredita no que convém, no que se encaixa em sua própria percepção do mundo. Prova disso é que mesmo após o veredito do julgamento de Depp e Amber, tem muita gente ainda afirmando suas próprias conclusões pessoais como verdadeiras. É tudo sobre você, entende? Agora, a verdade, aquela verdadeira mesmo, a gente não tem como saber, só eles dois. Mas para todos os efeitos, não se pode esquecer de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Isso vale nos tribunais e nos meios de comunicação. Ou, pelo menos, é assim que deveria ser. Now all this might sound like some crazed hallucination, but it's all true. I think.
E para hoje é o que tem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí o que você acha disso tudo. Me fala se você acompanhou este caso e qual a sua opinião sobre ele. Conta aqui se ela foi mudando conforme as provas foram sendo apresentadas. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!